Que vocês estão? Que prazer imenso que eu tenho nesse domingo, nós estarmos juntos, nós estarmos falando da palavra do Senhor nesse culto da família. Logo, logo, breve, nós estaremos todos juntos comemorando o término desta quarentena. Que Deus abençoe a tua vida. Hoje eu quero falar sobre princípios para reconstruir. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos, para a nossa família, para os nossos filhos, para as nossas finanças, para a nossa saúde, olhamos para todos os nossos parentes, olhamos para as coisas que nós temos que mudar, que nós temos que reconstruir e nós não conseguimos. Nós sabemos que temos que fazer alguma coisa, mas muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. Olhe só, para a sua vida mudar, quantas vezes nós temos vontade que isso aconteça? Nós sabemos que estamos no caminho não muito certo, que tem caminhos melhores. Nós sabemos que nós temos que reconstruir pontes, relacionamentos, amizades, casamentos. Temos que reconstruir a nossa saúde, tomar cuidado, reconstruir finanças. Temos que realizar muitas coisas, mudar muitas coisas na nossa vida. Nós só iremos conseguir com a ajuda de Deus. Deus quer reconstruir a sua vida. Ele quer reconstruir a nossa vida. Deus é especialista em reconstruir vidas. Deus é especialista em reconstruir sonhos. Deus é especialista em reconstruir projetos. Deus quer reconstruir a sua família. Deus quer reconstruir o seu casamento. Ele quer reconstruir os seus relacionamentos. Deus é especialista em reconstruir amizade. Quantas amizades a gente perde, às vezes, por uma palavra errada, por uma atitude errada. Deus reconstrói todas essas coisas. Deus quer reconstruir o relacionamento nosso com os filhos. Ele quer reconstruir o nosso relacionamento com os cônjuges. Deus quer reconstruir os nossos planos. Ele é capaz. Deus é especialista em reconstruir. Ao contrário do diabo. O diabo, o objetivo dele, ele é especialista em roubar, matar e destruir. Isso está lá em João 10:10. O nosso Deus não se preocupa quantas vezes ele tem que estender a mão para nos reconstruir. Isso para Deus não altera nada. Deus está sempre com os braços abertos para nos amparar. Olha só que interessante. Deus é a nossa fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Por esse motivo nós não temos medo. Isso está lá no Salmo 146:1. Nós não temos medo de nada, porque nós sabemos que Deus é a nossa fortaleza, que Deus está ao nosso lado. Deus quer nos ajudar. Nós vamos comentar hoje sobre Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Se você quiser saber sobre reconstruir, o livro de Neemias, o livro de Esdras, é impressionante para nos ensinar como Deus consegue reconstruir as coisas destruídas. Mas antes disso eu tenho que te dar uma explicação. Por que da reconstrução dos muros? E o que os muros significam? Quando você fala com um engenheiro, projetista, eles são quase que unânimes em afirmarem que é muito melhor construir do que reconstruir. É melhor pegar um terreno limpo
e fazer uma casa do que reconstruir, do que reformar a casa. E olha que interessante, muro significa proteção. Primeira coisa, muro significa proteção. Muro significa dignidade. Muro significa força. Olha o que está escrito em Zacarias 2:5. Eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Esta é a proteção, a dignidade e a força de um muro. Por este motivo, Deus quer levantar ao seu redor um muro de fogo, um muro de proteção, um muro de dignidade, um muro de força. Neemias 1:3 diz assim: disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Esse texto de Neemias, logo no capítulo 1, no começo de Neemias, nós vamos entender que Neemias pergunta para o irmão dele: como estão os restantes que ficaram em Jerusalém? E ele recebe esta resposta. E só uma explicação para você entender bem qual foi o projeto de Neemias. O muro tinha 4.000 metros de comprimento. O muro tinha 12 metros de altura e ele tinha 9 metros de largura. E na extensão do muro tinham 34 torres de vigia e 12 portas. Olha só que era algo muito grande. E para Neemias reconstruir esses muros que estavam fendidos, as portas todas queimadas, não tinha porta, o povo estava sentindo-se desprotegido. É igual a nossa casa sem a porta de entrada, quebrada. Você fica olhando e fala: eu estou perdido, eu não tenho segurança dentro da minha casa. Você não tem dignidade, porque entra e sai quem quiser. Ninguém toma conta, ninguém presta atenção quem é o dono da casa. E ela também tira a tua força, porque você não tem força. Entra quem quiser na tua casa, você não tem. Então, Neemias tinha um projeto de reconstruir esse muro. Olha só, mas os inimigos se levantaram. Os inimigos de Neemias estavam contra a reconstrução dos muros e das portas. E eles eram chefiados por Sanbalate, Tobias e Gesem, que fizeram tudo o que era possível para atrapalhar, para impedir a grande reconstrução que Neemias estava realizando. E eu te pergunto, quantas vezes dentro da nossa vida tem pessoas que tentam destruir a nossa reconstituição, a nossa restauração, a nossa restituição, o nosso levantar? Quantas pessoas não querem que você se levante? Quantas pessoas não querem que você mude de vida? Quantas pessoas não querem te ver saindo daquele situação tenebrosa que você está? Você quer ver que interessante? Nós estamos passando um momento interessante no nosso país, onde um presidente eleito pelo povo, ele está pondo a nossa casa, o Brasil, em ordem. E isto custa. Isso não é fácil. Não é fácil reconstruir. Não é fácil acabar com certas tendências duvidosas do país. É difícil. E ele precisa ser
enérgico, ele precisa ter pulso forte, pulso firme. É o que aconteceu com Neemias. Neemias não deu atenção para Sambalate, Tobias e Gesem. Ele não deu atenção. Ele foi lá com o objetivo de reconstruir o muro e o que ele fez? Foi reconstruir o muro. Sambalate, Tobias e Gesem, eles zombaram e desprezaram o esforço e a intenção de Neemias. E também do povo que estava ajudando a reconstrução do muro e das portas de Jerusalém, com a finalidade de paralisar a obra de reconstrução. A gente não entende como é que é possível alguém não querer a reconstrução dos muros. Mas é fácil, é só olhar hoje para o nosso país. Tem muita gente que não quer a reconstrução desse país. Quer continuar na mesma tendência que nós tínhamos no passado. Perdendo tudo, afundando o país está sendo quebrado, vinha sendo quebrado, e agora para pôr no trilho, demora, é duro, é difícil, precisa alguém de fibra, de pulso forte, assim como era Neemias. E o povo que restou do cativeiro estava vivendo em grande miséria e desespero, pois os muros derribados, eles não traziam para o povo proteção, dignidade e força. Quando nós estamos em grande miséria e desprezo, nós não temos dignidade. Nós perdemos a nossa proteção, nós perdemos a nossa força. E eu quero falar com você nesta oportunidade. Tem muitas famílias passando por isso. Tem muitas famílias passando por miséria, desprezo, falta de proteção, falta de força, falta de dignidade. E Deus quer trazer para você hoje proteção, dignidade e força. Vamos trazer um fato para os nossos dias e a gente olha e quantos dos homens estão vivendo em grande miséria, em grande desprezo. Mas, preste atenção, dentro do nosso meio, de hoje, dentro do nosso meio existe Tobias, Sambalate, Gesem, não querendo, não permitindo que as famílias tenham uma restituição, reconstrução, tenha oportunidade de dar um salto para a prosperidade, salto para a proteção, salto para a força. Não querem, mas Deus está do seu lado. Eu quero te dizer hoje, Deus está do seu lado. O Senhor fará a construção, fará a restituição, fará a reconstrução na nossa vida de forma milagrosa. Acredite nisso. Deus vai reconstruir a tua vida, a vida da tua família, a vida do teu cônjuge, a vida dos teus filhos, a vida financeira tua, a tua saúde, os teus sonhos, de uma forma que Ele vai reconstruir de uma forma milagrosa. Basta somente você se humilhar e pedir a Ele que Ele reconstrua a tua vida. Ele não vai dar atenção aos inimigos. Deus nem se preocupa com isso. A preocupação de Deus é com você. A preocupação de Deus é com a sua família. A preocupação de Deus é com o povo dele. É comigo, é com você. Então, creia, Deus vai te reconstruir. Quais são os princípios para reconstruir, para reconstrução? Eu quero te apontar rapidamente
alguns pontos importantes que você vai ver aqui no versículo 4. Ouvir. Primeira coisa que Neemias fez, ele pergunta para o irmão dele e ele ouve. Engraçado, essa semana eu estava conversando com um jovem e ele veio me procurar e pedindo umas orientações. E eu estava dando orientações a ele e ele estava o tempo todo com o celular. Aí, de vez em quando, ele olhava, sim, tá. Eu continuava falando, aí ele... Chegou uma hora, eu parei, aí ele olhou para mim, o senhor pode falar. Eu falei, eu posso, eu sei que eu posso, mas eu queria que você me ouvisse. Eu queria que você parasse e me ouvisse. Neemias parou tudo o que estava fazendo e ouviu a resposta que o irmão dele deu, respondendo a pergunta que ele fez. Nós precisamos ouvir. Nós não podemos só escutar, nós temos que ouvir. Segundo ponto, ele se assentou. O texto diz claramente que ele assentou. Significa, agora eu não tenho pressa de mais nada. Agora eu quero só ouvir. Fale, o que é? Assentar significa, eu tenho outras coisas para fazer, mas nesse momento as outras coisas não são importantes. O que é importante é ouvir. Então, pare o que está fazendo para assentar. Terceiro ponto, chorou. Significa íntima compaixão. Ele, Neemias, que era copeiro do rei, que estava numa posição maravilhosa, não precisava se preocupar, ele chorou porque ele sentiu íntima compaixão daqueles que estavam em grande miséria, desprezo. Ele sentiu como se fosse ele. Então, esse choro de Neemias mostra para nós que nós temos que ter íntima compaixão das pessoas que estão em desprezo, que estão em dor, que estão sofrendo. É o que Jesus tem por mim e por você. Ele tem íntima compaixão e ele quer mudar a tua vida e a minha vida, a nossa vida. Segundo, ele lamentou. Lamentar significa uma empatia com o próximo. Ele olha e fala, não é possível. Meu Deus, se eu tivesse lá, as coisas seriam diferentes. O que eu posso fazer para transformar o teu sonho, o teu plano em realidade? É isso que significa lamentar. Lamentar significa eu tenho empatia pelo meu próximo. Hoje nós não estamos vendo isso. Hoje não tem. Você vê o noticiário dos jornais, televisão, rádio, morreu isso, morreu aquilo, não tem uma lágrima sendo derramada por ninguém. Eles dão a notícia e a notícia é a seguinte, olha, no futebol, opa, para, vocês estavam falando de morte, você já vira para futebol ou vira para música, nada a ver, não tem o lamentar, não tem a empatia. Outro ponto que Neemias fez foi jejuar. Significa, eu vou me santificar. Eu vou proibir o meu corpo de sentir o prazer de sentar na mesa, porque eu quero sentir o que os meus conterrâneos estão sentindo lá em Jerusalém. Então ele jejuou. Depois de jejuar, o que ele fez? Ele foi orar ao Senhor. Primeiro jejua, depois ele vai orar. E orar ao Senhor significa, Senhor, eu estou me colocando no lugar deles. Porque Neemias orou assim, Senhor, eu também pequei contra ti. Eu também não te obedeci. Eu também deixei quebrarem os muros, queimarem as portas, eu também sou um transgressor. Eu também sou um pecador.
Então é interessante que a oração liga nós a Deus. E Neemias fez esta oração. E última ação de Neemias. Chegou a hora, ele arregaçou as mangas e foi trabalhar. Depois de ele fazer tudo isso que ele fez, o próximo passo dele foi trabalhar. Trabalhar. Começou a se mover para reconstruir os muros. Isso está lá no versículo 11. Você pode ver isso lá no 11, no capítulo 2. Ele sai da onde está, fala com o rei e vai trabalhar. Vai colocar o plano dele em ação. Antes de encerrar, eu quero deixar uma palavra profética para a tua vida. Eu quero deixar uma palavra profética para a tua família. Eu quero deixar uma palavra profética para os teus filhos. Eu quero deixar uma palavra profética para a tua casa, para o teu cônjuge, para as tuas finanças, para a tua saúde. E você tem a oportunidade de escolher qual palavra profética mais te agrada. Eu vou te dar 2 palavras proféticas. Você pega aquela que você achar mais convincente para você. Primeira palavra profética está assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Vou falar outra vez. Preste atenção. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Esta é uma. A segunda: eis que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Vou falar outra vez. Eis que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Esta palavra profética está em Jeremias 31, 25. Eu, ouvindo as 2 palavras proféticas, sabe qual que eu escolhi? Você quer saber? Eu vou te dizer. Eu escolhi esta daqui. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Eis que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Eu peguei as 2. Eu preciso das 2 para a minha vida. Eu preciso das 2 palavras proféticas para a vida da minha família. Eu preciso das 2 palavras proféticas para a vida do meu cônjuge. Eu preciso das 2 palavras proféticas para a minha saúde. Eu preciso das 2 palavras proféticas para as minhas finanças. Eu preciso das 2 palavras proféticas para os meus projetos e os meus sonhos, para a igreja do qual eu sou pastor. Eu preciso das 2 palavras proféticas. Então, eu quero as 2. Eu quero as 2. Eu não abro mão. Eu não abro mão disso. Eu quero as 2. E alguém pode falar: pastor, mas não é muito? É pouco. É pouco. Eu quero mais. Tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. Eu quero essa palavra profética para a minha vida. Faça o mesmo, querido. Eu quero falar com você que está me ouvindo, que ainda não fez a sua decisão para Cristo. Se você quiser fazer a sua decisão para Cristo hoje, eu digo para você que Ele vai construir ao seu redor um muro de fogo. Eu vou te falar outra vez. Se você aceitar Cristo hoje, Ele vai construir ao seu redor muro de fogo. Muro de fogo significa proteção, dignidade e força. Você decide. Se você quiser
eu faço uma oração com você. Põe a mão no teu coração e eu vou fazer uma oração com você. Senhor, receba esta pessoa que está se entregando a Ti. Receba o coração dela, Senhor, e coloque ao redor dela um muro de fogo, como diz a Tua palavra. E este muro há de protegê-la, há de dar dignidade a esta pessoa e dará força a ela. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. E agora vocês, meus irmãos amados, eu quero orar por todos vocês, para que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, guarde, Senhor, todos amados. Guarda todos os nossos irmãos, Senhor, a Tua unção e a Tua graça, a Tua proteção na vida deles. Que eles possam sentir, Senhor, sentirem-se abraçados e protegidos por Ti, Senhor. Dá-lhes uma semana maravilhosa, Senhor, para todos eles, Senhor. Que eles possam sentir que Tu és um Deus que dá a cada um deles proteção, dignidade e força. E você sabe como termina Jeremias 31, 25? Você sabe como termina o versículo 26? Ele diz assim: acordei, olhei para o lado, me espreguicei, dormi tranquilo e bem. Dormi tranquilo e agradável, em outra versão. Dormi muito bem e agradável. Dá a impressão que fazia tempo que eu não dormia desse jeito. Esse é o versículo 26, Jeremias 31, 26. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Eu estou ansioso de poder abraçá-los. Que Deus abençoe uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, querido. Que Deus abençoe. Amém.